Diga a todos, que o Senhor bendiga a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos usar esse outro, tá? Nossa primeira vez em Nicarágua, e já há quase 5 anos que temos contato com o pastor João Ruiz. Chamamos da missionária Ana Valéria, se lá chamamos, e nós estamos muito felizes, depois de quase 5 anos, poder estar com vocês. Eles têm um coração muito hermoso para servir ao Senhor e também para poder estender esta bendição de preparar também outros líderes como vocês que já estão servindo na obra do Senhor, na casa de Deus, servir e bendecir a los niños. Eu quero dizer que eu sou fruto de um trabalho de niños na igreja. Nós somos de Brasil, não há como esconder que eu sou de Brasil, verdade? Eu abro minha boca aí falando o melhor espanhol que queira falar, e aí tu eres de Brasil, verdade? Mas como supiste que sou de Brasil? Pues esse acento aí que tienes, não há como esconder. Então eu nasci e cresci em Brasil. Deus me deu a bendição de poder crescer em um hogar cristiano. Meu papai se converteu quando era jovem, todavia era solteiro. Minha mamãe também veio do hogar cristiano. Quando eu nasci, os papais dos dois eram cristianos. Pero aún os cristianos necessitamos alguém que nos ensine em la casa de Deus também, amém? Claro que a primeira necessidade, o primeiro trabalho são dos pais de educar a los hijos nos caminhos de Deus, e para a glória de Deus, meus pais fizeram sua parte, pero foi muito importante para mim também crescer na igreja e ser ensinado por pessoas na casa de Deus. Aún hoje, eu me recuerdo do nome de las hermanas que foram mi maestras de dibujo na igreja. Me recordo de Eliud, uma irmã chamada Eliud. Eu sei que Eliud, às vezes, nome de homem também, para essa irmã tem o nome de Eliud. Depois havia outra irmã chamada Fransaides, nome raro, verdade? Um pouquinho assim, pero as irmãs, eu te trabalho para essas irmãs. Uma vez, quando eu era menino, eu comprei uma câmera. Pero esta câmera não tomava fotos, esta câmera tirava água nas pessoas. E eu venho assim travieso e digo: mira, Fransaides, mira minha câmera. E minha maestra de mim está um pouco feliz que eu ia tomar uma foto dela. E quando faço assim, eu tiro água e digo: caralho, Senhor. Pero Deus tuvo misericórdia de mim, amém. E estes irmãos foram pessoas que marcaram minha vida. E na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, Deus usa pessoas para poder sembrar na vida destas pessoas. Eu não posso dizer que somente foi uma pessoa que sembrou em minha vida, mas foram várias pessoas que Deus usou para sembrar em minha vida. E hoje eu sou um pastor para a glória de Deus. Sou um pastor que estou pastoreando em um país onde não nasci, pastoreio nos Estados Unidos, e estou pastoreando um pueblo que não é minha língua oficial. E para a glória de Deus estamos fazendo isto. E eu quero começar esta palavra animando a vocês que sigam fazendo o que Deus los ha chamado para ser, porque Deus tem um plano em la vida de vocês, e Deus tem um plano através da vida de vocês, e as pessoas, os niños, os adolescentes, os jovens, que vocês vão marcar a vida de eles, vão chegar em lugares onde vocês quizás não chegarão, pero eles chegarão através da bendição e da vida de vocês. Então, eu estou feliz por este ministério de Infanto Juvenil, que é um ministério muito importante. Deus pôs uma mensagem em meu coração e eu quero compartilhar com você. Está no livro do Evangelho de São João, capítulo 21. São João, capítulo 21. E vamos a ler a partir do versículo 12. São João, capítulo 21, a partir do versículo 12. Eu quero agradecer à igreja anfitriã que nos ha recebido acá com muito carinho. Que Deus os bendiga, a los líderes, a los hermanos. Minha esposa estava cantando comigo também. É uma bendição da parte de Deus. Estamos muito felizes de estar aqui. Quero agradecer ao pastor João Luiz e a missionária Ana Valéria por esta oportunidade também. Feliz de conhecer muitos desses meninos que vocês cuidam. Glória a Deus, estamos felizes por ele. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 12. Todos não encontraram, digam amém. Mira o que diz a palavra de Deus. Vino pois Jesus e tomou.
Assim é. Versículo 12, diz assim, San Juan, capítulo 21, versículo 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dio la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero hablar en esta tarde sobre el secreto de un líder infanto-juvenil exitoso. El secreto de un líder infanto-juvenil exitoso. Todos nosotros que servimos a Dios queremos ser exitosos en lo que hacemos. En otras palabras, queremos hacer las cosas de la manera correcta y queremos cosechar o ver los frutos también que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Y yo quiero, antes de dar a ustedes, según yo entiendo por la palabra de Dios, que seja ministrado a mi corazón, cuál es el secreto de un líder infanto-juvenil exitoso. Yo quiero hablar un poquito sobre este pasaje que nosotros acabamos de leer. Muchas cosas habían acontecido en los capítulos anteriores al capítulo de San Juan, capítulo 21. Por ejemplo, Jesús había sido arrestado algunos capítulos antes. Pedro había negado a Jesús. Jesús había sido muerto, había sido sepultado, pero también había resucitado. Amém? Su presencia está con nosotros en esta tarde. Glória a Dios, glória a Jesús, que vive y reina para siempre. Después que Jesús resucitó, apareció a María Magdalena y a los discípulos por la primera vez, porque aquí dice la Biblia que era la tercera vez que le aparecía. Ahora Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Después que Pedro fue, entonces ¿qué aconteció? Jesús había aparecido a 7 de sus discípulos, y antes de eso, Pedro había ido a pescar, Pedro había vuelto a pescar. Y muchas personas creen que Pedro volvió a pescar porque él estaba desistiendo del ministerio que Jesús había dado para él. Muchas personas piensan que esto, unos comentaristas bíblicos dicen que Pedro estaba desistiendo de su ministerio o de su misión para volver a pescar, para volver a hacer lo que hacía antes. Otros comentaristas bíblicos dicen que Pedro fue a pescar simplemente porque necesitaba comer, tenía hambre y necesitaba suplir sus necesidades. Entonces él fue a pescar porque esta era la profesión de él, para suplir una necesidad material que tenía en aquel momento, pero que Pedro estaba esperando las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanos? Jesús en ese momento llega y los discípulos, otros habían acompañado a Pedro. Pero dijo, yo voy a pescar. Y otros dijeron, yo te voy a acompañar, vamos a pescar juntos. Y esto que era para que fuera una pesquería exitosa, no fue una pesquería exitosa. Pero la Biblia dice que ellos echaron las redes y pasaron la noche toda pescando, pero no agarraron nada. Y Jesús se aparece en la mañana temprano y comienza a hablar con ellos. Al principio ellos no se habían dado cuenta que era Jesús. Y Jesús dijo, ¿ustedes tienen algo de comer? Y dijeron, no, nosotros pasamos la noche pescando y nada agarramos. Y Jesús dijo, tira la red. Y ellos tiraron la red, y dice la Biblia que se llenó la red, que tuvieron que unos ayudar al otro para traer la red llena de peces. Y en ese momento ellos se dieron cuenta que aquel hombre era Jesús. Damos gloria a Dios que cuando estamos bajo las instrucciones de Jesús, nosotros vemos los resultados. Cuando estamos bajo las órdenes de Jesús,
nós outros agarramos os peces que temos que agarrar. Nós outros somos líderes exitosos quando estamos bajo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Pero volvendo na história, disse que eles se quedaram callados. Quizás, eu não sei se você ha visto, seguramente você ha visto, até mesmo sendo assim, um niño quando ha hecho algo malo e sabe que seu papá descobre que ha hecho algo malo, não? Possivelmente os discípulos se sentiam assim. Jesus nos agarrou pescando, ao invés de estar fazendo as outras coisas que nós teríamos que fazer, e não tiveram o valor para dirigir a palavra a Jesus, ou para dizer, eres tu, Jesus. Pero a Bíblia diz que Juan havia dito a Pedro, mira, é o Senhor. Quando viu o resultado, e Pedro se cinge, se viste na roupa, se tira na água, pero eles todavia não tinham o valor de dirigir-se a Jesus. Estavam como os niños que haviam feito algo mal e descobriram que seu papá era sábio. E os discípulos sabiam que era Jesus, e Jesus sabia que os discípulos sabiam que eram eles, pero não tocaram no assunto. É mais, Jesus simplesmente os invitou que vieram à orilla, e aí havia um pescado assado, havia pães, e Jesus les invitou para comer, e eles comeram, e nada se falava do assunto da obra de Deus, e nada se falava da missão que Jesus havia dado para eles. Pero de repente eles terminam de comer, e diz na Bíblia que Jesus se dirige a Pedro, a Simão Pedro, e disse: Simão, filho de Jonás, me amas mais que a estes? De repente, sem introdução, não houve introdução, e Jesus começa a dizer a Pedro: Pedro, tu me amas mais que a estes? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E logo Jesus, uma vez mais, Jesus disse para ele: então, apacienta meus cordeiros. E volveu Jesus dizendo a segunda vez: Simão, filho de Jonás, me amas? E Pedro lhe disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Le digo: pastoreia minhas ovelhas. Le digo a terceira vez: Simão, filho de Jonás, me amas? E Pedro se entristeceu de que ele dissesse a terceira vez: me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. É interessante que Jesus faz uma pergunta para Pedro: quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. Isso me chama a atenção, porque ele estava estudando sobre isso. E Jesus faz essa pergunta a Pedro 3 vezes, e Pedro lhe contesta 3 vezes: sim, Senhor, eu te amo. Primeira vez: Pedro, me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Segunda vez: Pedro, me amas? Senhor, eu te amo. Terceira vez: Pedro, me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Isso é interessante porque na Bíblia não há casualidade. Pedro, a la muchacha que le preguntou se le amaba, se le conocía, no le conozco. Segunda vez: ¿tú le conoces a este hombre, Jesús? No, yo no le conozco. La tercera vez: ¿le conozco? No le conozco. La Biblia dice que el gallo cantó. Disculpe, pastor. Sí, es que los hermanos dicen que tiene un poquito de fuga de agua, entonces esta fila vamos a hacerla para acá. Si por favor nos ayudan a mover su silla para acá. Becky, la ayuda del pastor, por favor, y la Jenny que no la silla. Becky. Gracias, señora. Disculpen para que no se mojen. Es que están reparando el techo del techo. Gracias. Así como estábamos, nosotros podemos ponernos en la misma filita. Gracias. Creo que ahí no se moja, aquí, mire, pastor, adelante. Gracias. Aprovechando este momento, quiero pedir disculpas. Iglesia Peniel también está con nosotros, ¿verdad, pastor? Van a ser los primeros que van a recibir
refiero porque se me escapó, ¿verdad? Dios me lo bendiga. Ahí me disculpan. Y el líder de joven, el hermano Rafael, que después le vamos a dar un tiempito ahí para que salude. Gracias, pastor. Entonces Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro fracasó 3 veces negando a Jesús, y la Biblia dice que el gallo cantó. Pero ahora Jesús vem a Pedro e dá uma oportunidade para reafirmar a Pedro: Pedro, aunque tu me negaste, pero te arrepentiste. Eu quero asegurar em tu coração que tu estás bem. Pedro, me amas? Sim, Senhor, te amo. Eu creio que a autoestima de Pedro se estava levantando, porque Pedro havia falhado a Jesus. 3 vezes havia dicho que não conhecia Jesus, havia negado a Jesus 3 vezes. Então Jesus fala bem e habla a Pedro 3 vezes: me amas? Sim, Senhor, te amo. Ou seja, queria levantar a Pedro do fracasso dele. Pedro, me ama? Sim, Senhor, te amo. E a 3ª vez Jesus disse isso: eu creio, porque Jesus estava ajudando a Pedro a dar-lhe afirmação a ele mesmo e a reverter seu fracasso. E o Senhor quer que nós outros seamos vitoriosos em nosso caminhar espiritual. Jesus não é aquele padre que está esperando o hijo a ser um erro, equivocar-se para maltratá-lo, para avergonzá-lo. Não, Jesus é aquele Senhor nosso Padre, nosso Deus Todo-Poderoso, que nos quer levantar de nossas debilidades. Você que está hoje servindo ao Senhor, Deus está dando afirmação e dizendo: tu estás aqui porque eu te he escolhido para ser líder exitoso. E então, o que estou falando hoje é o secreto de um líder infanto-juvenil exitoso. E nas perguntas de Jesus, nós descobrimos qual é o secreto de um líder infanto-juvenil exitoso. Eu não he buscado em muitas bibliotecas, eu não tenho uma lista de 10 coisas que você tem que fazer para ser um líder infanto-juvenil exitoso, mas eu quero compartilhar do que Deus pôs em meu coração. E o secreto de um líder infanto-juvenil exitoso é amar a Jesus Cristo. Mais do que toda técnica que você tenha, mais do que toda instrução da melhor pessoa que é uma pessoa experta, uma pessoa que sabe muito deste assunto, eu quero compartilhar com você o secreto de líder infanto-juvenil exitoso é amar a Jesus Cristo. Na verdade, amar a Jesus deve ser a motivação de todo serviço que hagamos para o Senhor. Essa deve ser a motivação, mas isso se aplica especialmente quando cuidamos de pessoas no reino de Deus. O reino de Deus é muito extenso. O reino de Deus, no reino de Deus há lugar para todos. No reino de Deus, por exemplo, há pessoas que seu chamado é cuidar bem de um piano, de um teclado. Há pessoas que seu chamado é cuidar bem de uma consola de sonido. Há pessoas que seu chamado é limpar a igreja. Mas há outras pessoas que seu chamado é cuidar não de instrumentos musicais, não cuidar do templo, não cuidar da limpeza, mas seu chamado é cuidar de pessoas. E todo o que hagamos para Deus, a motivação de lo que hacemos para o Senhor tem que ser amar a Jesus Cristo, mas especialmente se seu trabalho se trata de cuidar de pessoas. E você que trabalha com niños, você que trabalha com adolescentes, com jovens, o que você está fazendo, você está cuidando de pessoas para o reino de Deus. Veamos algumas palavras que destacadas nesse texto. A primeira pergunta que Jesus faz para Pedro: Pedro, me amas mais que isto? E Pedro responde: sim, Jesus, eu te amo. E a resposta de Pedro, Jesus lhe disse: apacienta mis cordeiros. Que é a palavra apacentar? Apacentar quer dizer dar pasto a los ganados ou a las ovejas. Apacentar é alimentar. Então Jesus disse para Pedro: alimenta mis cordeiros. E o que você faz, quando você cuida destes jovens, destes niños, destes adolescentes, você está alimentando a estes cordeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que hagamos isso, devemos
primeiramente amar a Deus. E Jesus dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué es un cordero? Es una cría de una oveja. Es una oveja, como se dice en los Estados Unidos, una oveja baby, ¿verdad? Una oveja bebé. Eso es el cordero. Y Jesús dijo: apacienta mis corderos. En la mano de ustedes hay personas que son nuevas convertidas. Hay personas que no son como yo, que nací en un hogar cristiano. Hay personas que no son como yo, que los domingos nuestro papá, mi papá reunía toda la familia para leer un versículo de la Biblia. Nos daba un versículo a la semana para memorizar. Muchos niños que ustedes trabajan no tienen esta dicha, no han tenido esta dicha. ¿Y saben de quién va a ser el trabajo de apacentar los corderos de Jesús? Va a ser de usted. Está en sus manos apacentar a esos bebitos del Señor, a esses corderos del Señor. La otra palabra, cuando Jesús dice para Pedro, primero Jesús dice: apacienta mis corderos, o sea, dá de comer a las ovejitas pequeñas. Número 2, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro le responde, Jesús dijo: pastoreia mis ovejas. Primero foi apacentar, segundo foi pastorear. Eu estava buscando o que é pastorear. Pastorear é levar os ganados ou as ovejas ao campo e cuidar de ellos mientras pasen. O sea, é um trabalho não tão de alimentar, você vai a cuidar, porque esta pessoa já sabe ler a Bíblia solita, você não tem que todo el tiempo ler a Bíblia para que eu veja, não, já está lendo a Bíblia, pelo trabalho, agora você vai pastorear esta pessoa. E qual é o trabalho do pastor? É alimentar, é guiar e é dar direção. Então, hermanos, eu devo pastorear, porque você diz: pero pastor, eu não sou um pastor, eu não sou uma pastora, pero você está pastoreando ovejas que pertenecem ao Senhor Jesus. A outra palavra que Jesus dava é: pastoreia mis ovejas. As ovejas são os cordeiros que se tornaram adultos, que se tornaram maduros. Jesus lhe disse a Pedro: apacienta mis ovejas. O trabalho de um pastor ou de um líder para com uma oveja é alimentar, guiar e proteger. É interessante que a vezes há igrejas que as ovelhas têm a oportunidade de ter um contato direto com o pastor. Mas a vezes, por exemplo, em Brasil há igrejas que são muito grandes e o pastor não vai ter tempo de estar cuidando de cada ovelhita. Então, muitas vezes esta oveja não tem um contato direto com o pastor, pero tem um líder que neste sentido é um pastor para esta pessoa. Então, nós outros, quizás nem todos, a maioria de aqui não são pastores de títulos, pero usted tem a missão de pastorear as pessoas, as ovejas que pertenecem a Deus, que estão bajo o cuidado de ustedes. Então, a missão do pastor é alimentar, guiar e proteger. Vamos a dizer essas três palavras: alimentar, guiar e proteger. Vamos uma vez mais? Alimentar, guiar e proteger. A última vez: alimentar, guiar e proteger. Alimentar com a palavra de Deus, guiar com um conselho. Eu, quando em minha igreja em Brasil, minha igreja era mais ou menos desse tamanho. Minha esposa teve lá a dicha de conhecer a igreja onde eu cresci. Hasta aún hoy há irmãs aí viejitas que me conhecem quando eu era niño. Pero em minha igreja, quando eu era niño e estava caminhando para, assim seria um adolescente, aqui para um adolescente, não havia grupo de adolescentes. Ou seja, de niño se brincava para os juvenis, os jovens, pero era muito chiquito para estar com os jovens e já era muito grande para estar com os niños. E Deus enviou uma pessoa, um jovem de outra cidade, para começar um grupo de niños naquela igreja. E essa é uma idade muito delicada. É a idade onde os niños já têm a curiosidade de saber as outras coisas e necessitam algo da parte de Deus para alimentá-las, para guiá-las e para protegê-las. Então, vindo o líder de adolescentes, se chama Elder.
Éder hoje tem mais de 60 anos, eu creio que tem 62, por lo menos 62 anos, mas naquele tempo era um jovem todavia. E como Deus usou a vida desse jovem? Ele o usou por quê? Porque ele era um amigo, era um líder dos adolescentes. Eu sabia que se eu tinha algum problema de adolescente sempre tem problema, verdade? E eu podia conversar com ele. E ele tranquilo, ele e o outro. E como nos ajudou? Porque esse trabalho de um líder, alimentar, guiar e proteger. Eu quero que você ponga isso em seu coração. Vamos a seguir. É muito importante que recordemos que as ovelhas pertencem a Jesus. E nós outros somos privilegiados de cuidar destas ovelhas, não importando o caráter ou a personalidade das ovelhas. Vocês que cuidam de meninos e de adolescentes, vocês sabem que há diferentes caráteres, verdade? Há ovelhitas que você cuida que são salvajes. Nem custa você derra 2 segundos se virar e subir nas paredes, já está aí tirando as cilhas e tudo. São ovelhitas salvajes. Há outras ovelhitas que são idosas, que gostam de estar cerca de você para que você passe a mão. Há outras ovelhitas que são tímidas, há outras que são audazes, são atrevidas, há outras caiaditas, há outras nerviosas. Há diferentes classes de ovelhas, mas é importante que nós outros sepamos que vamos a cuidar de ovelhitas, de meninos, de adolescentes que têm personalidades diferentes, mas não nos olvidemos que eles têm um dueño e seu dueño se chama Jesus Cristo. E você tem uma grande responsabilidade de cuidar das ovelhas de Jesus. Da mesma forma que Jesus tinha discípulos com diferentes personalidades, verdade? Esse era outro assunto, mas Pedro era muito valente, Pedro ia para adelante, e Juan era o discípulo do amor, le gostava aí estar cerca de Jesus. Da mesma forma, você vai ter ovelhitas, niños, adolescentes com diferentes personalidades, mas recuerde-se que eles, não importa a personalidade como seja, eles pertencem a Deus, são propriedade de Jesus Cristo, e Deus nos ha dado a oportunidade e privilégio de cuidar dessas pessoas. Como eu disse, Deus puso pessoas em minha vida para cuidar-me. Por exemplo, meu padre aún hoje me cuida. Meu padre tem 75 anos, e quando eu necessito um conselho, uma oração, como me bendice meu padre, mas Deus também puso em minha vida meu líder infanto-juvenil, meu líder de adolescentes, Elder. Também a meu pastor, que foi um mentor em minha vida, me ajudou no ministério, e muitas dessas pessoas tiveram que ter paciência comigo. Eu não era muito travesso, eu já era um pouquinho travesso também, verdade? E ustedes vão ter pessoas que são travessas, niños travessos, mas glória a Deus que está na mão de vocês, porque eles vão usar Deus vai usar esta personalidade, esse caráter de eles, para serem travessos no reino de Deus, para arrebatar as almas para o reino de Deus, para ir em lugares onde você e eu não temos valor de entrar. Eles vão entrar e vão atrair outros para o reino de Deus. Mira que ele traz acá, Deus te trajo esse. Nunca imaginava que esse vai entrar na igreja. Esse me trajo, porque Deus usa as pessoas de acordo com sua personalidade. Agora eu quero já, para chegar já mais adelante, para terminar, fazer uma pergunta: por que necessitamos amar a Jesus para ser um líder infanto-juvenil exitoso? Por que o secreto de ser um líder infanto-juvenil exitoso é amar a Jesus? Ele vai dar 2 razões. Número 1, porque vamos amar lo que Deus ama. Quando amamos a Deus, lo que Deus ama é lo que nós outros vamos amar. Sepa que as pessoas que Deus ha puesto em tus manos para cuidar são pessoas amadas por Deus. Se amamos a lo que Deus ama, vamos a cuidar do bem. Se amamos a lo que Deus ama, vamos a tratar do bem. Quizá muitos desses meninos não têm amor em sua casa, de seus padres, das pessoas que estão todo dia com eles, mas você vai ser o amor que Deus vai usar para tocar a vida deles. Se amamos a lo que Deus ama, vamos a hacer as coisas bem.
Amém? Vea este niño, este adolescente, este jovem que Deus ha posto para você cuidar. Vea como uma obra-prima que pertenece a Deus. Vea como diamante que necessita ser lapidado para brilhar. Às vezes diamante muito duro, às vezes diamante que não brilha, pero você vai lapidando de acá, lapidando de allá, conselho acá, uma oração, abraço, e Deus vai usar a sua vida para que você seja esta pessoa, para bendecir a esta pessoa. Então, o primeiro secreto, a primeira razão por que necessitamos amar a Jesus para ser um líder infantil juvenil exitoso é esta. Número 1, porque vamos a amar lo que Deus ama. Se amamos a Deus, nosso coração vai ser sensível ao coração de Deus. Número 2, porque o amor a Deus é o secreto do líder infantil juvenil exitoso. Número 2, porque o amor a Deus é a melhor motivação para fazer algo para Deus. Sabe, há várias motivações que você hace nas coisas. Há pessoas que querem ser um cantante famoso porque querem que a gente lhe aplauda, verdade? Há pessoas que querem ser um cantante famoso porque querem agarrar uma flor e assim echar a flor. E quando a muchacha agarra a flor, vai começar a chorar. Essa é a motivação deles. Que sejam reconhecidos pela gente, que a gente se desmaie. Aí disse que os Beatles, verdade? Allá da década de 70, que quando as muchachas não viam, se desmaiavam. Eu acredito que estavam muito felizes por isso. Quizás essa é a motivação. Pero qual é a tua motivação e qual é a minha motivação para servir a Deus? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1: se eu falasse línguas humanas e angélicas e não tenho amor, vengo a ser como um metal que ressuena ou um símbolo que retine. Em outra tradução, a tradução Nova Versão Internacional diz: se hablo em línguas humanas e angelicais, pero não tenho amor, não sou nada mais que um metal que ressuena ou um platillo que hace ruído. Eu quero servir a Deus, pero não tenho amor. Que aburrido, não? Que irritante esta pessoa que quer fazer algo, pero não tem amor. E assim que é aquela coisa, se você não tem amor, você vai cair todo. Graças a Deus. Como um platillo que hace ruído, como um símbolo que retine, como um metal que ressuena. Se nós não temos amor, não vai haver resultado em nosso trabalho para o Senhor. A melhor motivação, irmãos, não é o dinheiro. A melhor motivação não é a fama. A maior motivação, escute, não é sequer o reconhecimento de los demais ou aún de las mesmas pessoas que nós servimos. Às vezes vamos a servir a alguém, nos vamos a sacrificar por alguém e nem sequer essa pessoa te vai reconhecer. Não é sempre que acontece, mas às vezes acontece. Mas eu quero recordar-te aqui nesta tarde que há alguém arriba, nosso Deus, que não se olvida de trabalho que os que fazem para os santos e tem seu galardão guardado para cada servo fiel. Quando dizem glória a Deus, aleluia. Então, a melhor motivação é o amor a Deus, e com esta motivação vamos ir hasta o final. Você não se vai rendir porque alguém não te reconheceu. É porque meu líder não me reconheceu. Eu estou aqui sofrendo, estou aqui entregando-me e nadie me reconhece. Não. Deus te reconhece. A recompensa é do Senhor. Então, eu quero terminar com isso. O secreto de um líder infantil juvenil exitoso é o amor a Deus. Pedro, me amas? Eu não sei qual é o seu nome, mas Jesus te pergunta nessa tarde: Maria, me amas? Antônio, me amas? Jonathan, me amas? Manuel, me amas? Ponga seu nome aí. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Tu me amas? E Jesus te disse: cuida de minhas ovelhas. Sabe, oremos e pedamos ao Senhor que nos ajude a amá-lo, e desta forma cuidaremos
de las ovejas que pertenecen a Jesús. Yo quiero pedir que usted se pare en esta tarde en el nombre de Jesús. Yo quiero orar a Dios que el Señor ponga en su corazón, en nuestro corazón, un amor y de esta forma vamos a amar y cuidar de las ovejas de Jesús. Cierre tus ojos, por favor. Padre, en esta tarde, Señor, te agradecemos porque estamos en esta tarde, Señor, de bendición aquí en tu presencia. Señor, ayúdanos, Señor, a tener este secreto en nuestras vidas, para que seamos, Señor, exitosos, Señor, en lo que hacemos para ti, Señor. Y lo que te pedimos, Señor, a ti, Señor, es que te amemos, Señor. Nosotros te queremos amar a ti, Señor, arriba de todas las cosas, Señor. Antes que todas las cosas, te queremos amar a ti, Señor. Y a través de ese amor, queremos amar a las personas. Y por causa de ese amor, queremos, Señor, cuidar de las personas. Y por causa de ese amor, enfrentaremos lo que se tenga que enfrentar, Señor. Pero cumpliremos nuestra misión, la misión que tú nos has dado aquí en esta tierra, Señor. Yo te pido, llena nuestro corazón de tu amor, Padre querido. Nos ayuda a amarte cada día más y más. Y en esta tarde, tú nos das una misión, Señor. Pastorea mis ovejas. Tú nos das una misión, Señor. Apacienta mis corderitos. Estos niños que a veces son despreciados por su propia familia, por sus vecinos, por las demás personas. Apaciéntalos, ámalos, cuídalos. Ellos son ovejas de Jesús. Pueden ser sencillos, pueden ser pobres, pueden ser desconocidos, pero son conocidos por Dios porque pertenecen al Señor. Yo te pido, Señor, denles la gracia para cuidar de tus ovejas, Señor, para amar a ellas, Señor, con el corazón tuyo, Señor. Yo te pido, bendice a cada, Señor, trabajador infantil juvenil. Yo te pido que tú les llenes de tu amor, Padre querido, les llenes de sabiduría, de capacidad para cumplir su ministerio, Señor, hasta que el grande día cuando llegaremos delante de ti y recibiremos de tus manos, de ti, Señor, nuestro galardón. Te pedimos y te agradecemos por todo esto, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Que nos venga a dar un saludo de parte del líder de jóvenes, después a los pastores. Y voy a ver si ya vino el presbítero. Ah, ya está el pastor. Bueno, después le vamos a pasar al pastor también. Gloria al nombre del Señor. Es un honor y un privilegio estar en este lugar con cada uno de estos siervos y siervas del Señor. Amén, hermanos. Le regalamos un aplauso al Señor porque Él es bueno. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Estoy doblemente bendecido porque ayer estábamos acá también en Iglesia Filadelfia en una actividad juvenil, mi hermana, y tuvimos un tiempo glorioso con los jóvenes y bendito el Señor porque Dios está haciendo cosas grandes, y esto de que estamos en este lugar significa de que hemos escuchado la voz del Señor. Amén. Usted atendió la voz del Señor y vino a este lugar. Bendito el nombre del Señor. Y qué lindo este tiempo que estamos recibiendo de parte del Señor, donde creo que todos los que estamos aquí amamos al Señor. Amén, hermanos. Amamos al Señor y lo estamos demostrando. Creo que acá los líderes juveniles, tanto como maestras, maestros de escuela dominical, con los niños, más que eso, más que un líder, estoy enfrente de discípulos del Señor. Recuerdo que en alguna ocasión le traían al Señor a los niños para que el Señor los tocara y los bendijese, pero el Señor tuvo que reprender a los discípulos porque estaban siendo un obstáculo para que los niños no vinieran al Señor. Y el Señor les dijo a ellos, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y creo que los que estamos aquí, me pongo yo también, porque soy líder juvenil, hemos atendido el llamado del Señor, pero también lo que estamos haciendo es conduciendo a los niños y a los jóvenes a que sean tocados por el Señor. Amén. Así que usted es un instrumento muy, pero muy valioso en las manos del Señor, porque usted conduce a los niños para que los niños reciban la bendición del Señor. Yo quiero que usted se dé un aplauso. Usted sabe, usted se merece ese aplauso, porque usted ha tenido ese inmenso privilegio y oportunidad como el pastor de poder ser parte de esto, que al final el
el Señor es el que lo mira y Él es el que lo recompensa. Amén, hermanos. Pues me salté lo último, ahora voy a lo primero que tenía que haber dicho. Me presento delante de ustedes, hermanos. Soy el hermano Rafael Rivera, líder juvenil de la Iglesia de las Asambleas de Dios, Tabernáculo Esmirna. Vengo acompañado de unas siervas del Señor que son maestras de escuela dominical, pero también soy líder juvenil a nivel de este precioso y hermoso distrito de Ciudad Sandino, la región 3, y creo que estamos muy, pero muy bien representados en este distrito de Ciudad Sandino. Así es que les doy un gran abrazo, un gran saludo y que el Señor nos continúe bendiciendo. Dios les bendiga en esta tarde. Gloria a nuestro Señor. Darle un saludo a los líderes de niños, de jóvenes. Aleluya. No me esperaba con esta sorpresa. Amén. Bueno, mi nombre es Santiago de Jesús Medrano Carballo, hermano, ¿verdad? Me acompaña mi esposita aquí, Ana Rita Moraga. Amén. Y andan unos 10 líderes, ¿verdad?, acompañándonos, que trabajan con los niños, allá en el área de los niños. También andan los directores de los jóvenes, están por allá, ¿verdad? Con nosotros es un privilegio tener a estos hermanos norteamericanos y brasileños, ¿verdad? Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Y nos sentimos gozosos y honrados de participar de este evento, ¿verdad?, que va enfocado a los niños y a los jóvenes. Y bendecimos al pastor Raúl y la pastora Ana, ¿verdad? Gloria al Señor, porque Dios los está usando grandemente en este distrito. Dios me los bendiga a todos. Gracias, pastor. Creo que también está el hijo del presbítero, parece, allá al fondo, ¿no? Sí. Vengan los dos pastores, vengan a saludar. Aquí está el culpable que nosotros estemos aquí. Dios, el corazón del presbítero tiene un lindo corazón hacia los niños. Y él pues nos invitó a trabajar con los niños y aquí estamos sirviendo para gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén.